deixar o frio, né, nos impedir de fazer aquilo que nós necessitamos, né? E vir à igreja é uma necessidade que nós temos, né? É uma necessidade grande que nós temos de vir à igreja. Assim como nós temos a necessidade de levantar cedo para trabalhar, né? Eu vejo o pastor falando em irmãos que acordam 3 horas, eu vejo irmãos fazendo orações 3 horas da manhã, né? Eu vejo irmãos 3 horas da manhã postando as coisas, né? De Deus, né? Isso é bom, amados. Nem irmão Aldo, esses dias andando 4 horas, 4 e meia, 5 horas, né? Sofreu, né? Você sofreu, né? Mas é verdade, todos nós, né, amados? Mas enfim, amados, a palavra de Deus vem nos falar nessa noite, dizendo assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei em sua casa. Vocês notaram algo aqui, amados? Que Jesus, quando ele quer chegar numa pessoa, ele não chega arrombando a porta, né? Ele não chega, irmãos, arrombando a porta, ele não chega entrando sem ser convidado, vamos dizer assim. Jesus, ele só vai entrar, amados, ele vai bater, com certeza. Ele vai bater na porta e vai esperar o convite da pessoa para que ele possa entrar. E se a pessoa assim desejar deixar ele entrará. E como diz a palavra de Deus, ele entrará e ceará com a pessoa e a pessoa com ele. Então nós vemos algo aqui, amados, interessante. Que Jesus, primeiramente, para entrar na vida da pessoa, ele espera o convite, né? Ele pede permissão, ele bate, ele pede a permissão, ele espera o convite para que ele possa entrar. Eu já ouvi isso, irmãos, de pessoas dizer assim que não vem na igreja, né? Que ele não vem na igreja porque para ele nem Deus quer ele mais, né? Eu ouvi isso da boca de pessoas, tá? Dizendo assim que para ele não adianta vir na igreja porque fez tantas coisas já erradas, tantas barbaridades, dizendo assim que Deus não quer ele, né? Nem Deus quer ele mais. Mas na verdade, irmãos, não importa como a pessoa esteja, não importa como a pessoa está, mas se a pessoa abrir o seu coração e dar liberdade, Jesus, ele entra na casa da pessoa. Glória a Deus! O pastor trouxe uma palavra, algo interessante, né? Trouxe uma palavra, terça-feira, terça ou sexta, pastor? Depende. Do gigante, ó, que subiu na árvore. Foi na sexta, né? Algo interessante, né? Que se assemelha com esta palavra. Zaqueu, irmãos. Zaqueu. Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu. E Zaqueu, o que ele era? Era cobrador de impostos. Era uma pessoa mal vista por todo mundo, mas Jesus entrou na casa dele, não importa como ele estava, né? Não importa o que ele estava fazendo. E sabe por quê, irmãos? Porque quando Jesus ele entra na vida da pessoa, ele faz a transformação. Glória a Deus! Jesus ele faz a transformação no coração do homem, na vida do homem. Faz a transformação na vida do homem. Então, tem um cântico, pastor, que se cantava muito antigamente, né? E a gente quase não vê mais. Eu venho como estou, né? Porque Jesus faz a transformação na vida das pessoas. E isso, irmãos, às vezes tem feito afastar as pessoas cada vez mais de Jesus, por a pessoa achar que o Senhor não quer ela, porque ela está errante, porque para ela não tem solução. Então, às vezes, ela acaba se afastando cada vez mais distante de Deus, distante de Jesus.
pessoa abra o coração dela e venha até o Senhor. Por quê? Porque daí Jesus vai trabalhar. Todos nós, quando nós chegamos na igreja, né, nós estávamos errantes, não é verdade? Estávamos errantes, nós fazíamos coisas que não agradavam os olhos de Deus. Nós chegamos como um diamante, irmãos, bruto, né? Sabe quando aquele diamante quadrado, assim, aquela pedrinha que eles acham assim, né? Acham que aquele diamante ela é quadradinha, a pedrinha às vezes é uma fagulha ali, né? Uma lasca do diamante. Mas quando ela cai na mão do homem lá, do lapidador, né? O homem lá, ele que vai lapidar aquela pedra, ele deixa uma pedra linda, né? Ele deixa uma pedra bonita, né? Tira toda essa imperfeição daquela pedra, irmãos, e deixa aquela pedra de diamante bonita, assim, que você olha assim, dá gosto de ver. Assim é comigo, assim é com você, meu irmão. Quando nós chegamos na igreja, nós chegamos desta forma. Muitos chegaram destruídos, derrotados, e chegaram até o Senhor. Agora, irmãos, Deus está nos lapidando. Nós não estamos ainda como um diamante perfeito, não. Mas estamos na mão daquele que está nos lapidando, irmãos. Glória a Deus. E pode ter certeza, quando você estiver perfeitamente, é o dia em que o Senhor vai te recolher. É o dia que o Senhor vai te recolher. Então, amados, a palavra de Deus diz assim, Jesus fala assim, eis que estou à porta e eu bato. E se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta para mim, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amados, este é Jesus, aquele que não arromba a porta, aquele que não é intrometido, que não entra sem ser convidado. Mas existe o contrário, né? Existe o contrário. Aquele que luta para nos destruir, aquele que não quer ver a tua alegria, aquele que não quer ver você feliz. Este não pede permissão, irmão. Esse você pode ter certeza que não pede permissão. Se ele vê a porta aberta, ele vai entrar. Se ele vê uma brechinha, um frestinho na porta que dê para ele entrar, ele vai entrar. Jesus, quando ele entra na vida da pessoa, ele entra para transformar, para dar alegria, para dar paz, para mudar a vida do homem. Mas o diabo, irmãos, o nosso inimigo das nossas almas, quando ele entra na vida da pessoa, ele entra para destruir, para fazer a pessoa sofrer. Se a pessoa já está sofrendo, vai sofrer mais ainda. Amados, Jesus, ele é tremendo, né? Ele é maravilhoso. E eu tenho certeza, amados, que Jesus tem trabalhado em nossas vidas. Eu quero trazer algo para os irmãos aqui, nessa noite. Né? Muitas vezes achamos que precisamos estar perfeitos para receber Jesus. Pensamos que ele só cabe em corações limpos e organizados. Mas a verdade é que Jesus cabe exatamente no seu coração. Do jeito que está agora, com dúvidas, feridas, lutas e imperfeições. Jesus não procura palácios. Ele entra em corações humildes, sinceros e dispostos. Ele bate a porta, mas jamais arromba. É necessário que você ouça sua voz e decida abrir. Então é necessário, irmãos, que o homem ouça a voz de Jesus. Aí ele decide se abre ou não, né? Graças a Deus que você abriu, irmãos, a porta, né? Glória a Deus. Graças a Deus pela tua vida que você abriu a tua porta, que você abriu o teu coração para Jesus. E Jesus entrou, Jesus saiu contigo e Jesus está na tua vida. Glória a Deus. E Jesus está na tua vida.
em tudo, irmãos, a transformação está acontecendo em nossas vidas, né? A transformação está acontecendo sobre as nossas vidas. Mesmo que o interior da sua vida pareça bagunçado, escuro ou sem esperança, Jesus não se intimida com isso. Pelo contrário, Ele é especialista em transformar ambientes. Glória a Deus. Quando Ele entra, a luz invade, a paz se estabelece e a esperança floresce. Glória a Deus. Amém? Vocês verem, irmãos, que quando Jesus ele entra na vida da pessoa, não é verdade? Quando a pessoa vem na igreja, quando ela chega derrotada, destruída, cheia de problemas, né? Mas quando ela vem na igreja, o semblante da pessoa começa a mudar, né? Aleluia. Começa a mudar. Por quê, irmãos? Porque a esperança começa, né, a esclarecer a vida da pessoa. A esperança, irmãos, entra agora na vida da pessoa. Jesus, ele é a nossa esperança, né? Deus Glória é a nossa Deus. esperança. Nós só podemos esperar em Deus, irmãos. Tudo vem do nosso Deus, do nosso Senhor, né? Tudo que nós precisamos está em nosso Deus. Por que daí nós vamos procurar em outros lugares, em outras coisas? Se nós temos um Deus que tudo tem para nos dar, para fazer em nossas vidas. Lógico que tudo nós conquistamos, né? No dia a dia. Tudo nós conquistamos com oração, né? Com dedicação ao Senhor. Com humildade, né? Que é o mais importante, né? Vocês viram aqui que Jesus ele procura o quê? Corações humildes. Jesus ele não quer palácios, né? Ele não quer palácios. Ele quer o teu coração, meu irmão. Né? A tua vida que ele escolheu é o teu coração humilde, é o teu coração que quando ele chegou estava bagunçado, né? Estava virado numa bagunça assim, quando pega uma criança, daí larga no quarto, vai e deixa ela brincar, né? Que ela joga para tudo que é lá dos brinquedos, né? Mas é criança, irmãos. Talvez assim estivesse o nosso coração quando nós chegamos diante da nossa casa, diante de Deus, quando nós chegamos aqui na igreja. Mas nós vimos aqui que Jesus ele é especialista, né? É especialista, irmãos, em transformar ambientes desta forma, né? Glória a Deus. A palavra de Deus diz, não lembro agora, irmãos, qual o versículo, mas a palavra de Deus diz assim que o Senhor ele tira o homem do monturo, né? Lá do fundo do poço, do lamaçal do pecado, e faz assentar-se com os príncipes. Faz assentar-se com os príncipes, né? Então se imagina, irmãos, uma pessoa que está jogada no pecado. Imagine uma pessoa, irmãos, que está jogada nas drogas. Uma pessoa, irmãos, que está afundada, irmãos, no pecado, que faz barbaridade. Imagine uma pior pessoa que se possa imaginar. Nossa, essa pessoa é pior. A palavra de Deus diz que Deus pega esta pessoa, irmãos, que o Senhor Jesus pega esta pessoa, tira lá do lamaçal do pecado, para fazer ele assentar-se com os príncipes. Glória a Deus. Porque é a especialidade de Jesus transformar a vida das pessoas. É a especialidade do Senhor, irmão, mudar o estado das pessoas. Aleluia. O estado de vida das pessoas. Glória a Deus. Quantos aqui, né? Quantos aqui, irmãos, andavam desta forma, né? Sentindo-se derrotado. São poucos os que nasceram no berço evangélico, né? Que aqui que nós podemos dizer assim, que é o Jonathan, né? A Bia, acho que também já nasceu, né, no berço evangélico. Mais alguns irmãos aí. A irmã lá. Então, são poucos, né? Os demais
estiveram no mundo e experimentaram as coisas do mundo, né? E a gente sabe que não é nada bom, né? Estar lá no mundo. Às vezes a pessoa tem prazeres ali passageiros, né? Principalmente quem gostava de baile, né? Ia no baile, na hora lá era tudo alegria, né? Ia dançar lá. Sem contar às vezes que tinha que andar quilômetros para voltar para casa, né? Quilômetros e quilômetros para voltar para casa, daí cansado, bêbado, né? Muitas vezes. E daí no outro dia, né, vinha as consequências, né? Para quem bebia, né? Para quem bebia, no outro dia, assim, quando amanhecia ruim, dizia assim, nunca mais eu quero beber, né? Nunca mais eu vou beber. Eu falo isso, irmãos, porque eu vivi isso, sabe? Eu falo isso por experiência própria, porque eu vivi isso, eu fazia isso. Se bebia, amanhecia outro dia ruim, não quero nem saber mais de beber, mas quando sarava, daqui uns dias, às vezes a pessoa estava bebendo de novo. Sim, está lá no mundo, né? Mas no momento, irmãos, em que nós abrimos o nosso coração para o Senhor, houve a transformação em nossas vidas, né? Aí nós vimos que tudo que nós fazíamos lá era ruim para nós, né? Fazia mal para nós. Hoje é tão bom acordar de manhã, né? A pessoa acordar bem de manhã, né? A pessoa acordar, já acorda mais alegre, feliz, agradece a Deus, né, por mais um dia. Então é tão bom, amados. Por quê? Porque está vendo, houve uma transformação, está havendo transformação ainda nas nossas vidas, irmãos. Porque com o passar do tempo ainda, irmãos, você vai entender cada vez mais a forma que Deus trabalha na minha vida e na tua vida, né? Você vai entender cada vez mais. Aí você entende como você suportar as batalhas, né? Você entende como você passar por momentos difíceis. Tudo isso você encontra forças, porque hoje você tem Deus na tua vida, né? Hoje tem um Deus que zela e cuida de você. Glória a Deus. Amados, Deus, Ele é tremendo para conosco, amém? Talvez você pense, mas eu já errei demais. Lembre-se de que o amor de Cristo não depende do seu histórico, mas da sua disposição em aceitá-lo hoje. Ele não veio para os justos, mas para os que reconhecem que precisam dele. Glória a Deus. Ele não impõe condições impossíveis. Ele oferece graça, favor e merecido. Graça e favor imerecido. Nós não merecíamos, né? Nós não merecíamos o favor e a graça de Jesus, né? Sabe por quê? Porque nós éramos condenados, né? Nós éramos para morrer, irmãos. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Então nós recebemos graça e favor de Jesus, mesmo não merecendo. Mas hoje, irmãos, com a tua dedicação ao Senhor, com a tua disposição, com o teu esforço, você merece tudo que o Senhor tem te dado. Porque é através do teu esforço que Deus te abençoa agora. Amém? O seu coração é exatamente o lugar que Jesus quer habitar. Ele quer caminhar com você dia após dia, fortalecendo sua fé, curando suas feridas e dando um novo propósito à sua vida. A grande notícia é que Jesus não precisa de muito espaço. Ele só precisa de um sim. Um coração disposto vale mais do que 1000 promessas vazias. Glória a Deus. Hoje Ele está batendo, você ouve, abre a porta. Permita que o Salvador more em você. Deixe Ele ser o seu companheiro, seu consolo, sua direção. Não importa quão cheio de problemas esteja o seu coração, há sempre espaço para Jesus. E quando Ele entra, tudo muda. Glória a Deus. Amém?
Esse é o nosso Jesus, irmãos. Esse é o nosso Jesus. É dessa forma que ele trabalha. Coisas às vezes que nós não entendemos, né? Que Jesus nos tira de cada situação, né? Faz coisas tremendas na nossa vida, irmãos, que nós não entendemos como, né? Por mais que nós não sejamos às vezes merecedores. Mas Jesus, irmãos, é fiel para conosco. Amém. Jesus, ele sempre vai ser fiel. Amém? Que você, meu irmão, não tenha medo, amado, de nada mais. Não tenha medo do amanhã, porque o amanhã sabemos que pertence ao Senhor. Não pense, irmãos, em problemas. Não pense, irmãos, no que vai acontecer com você. Tua vida está nas mãos de Deus. Tua vida está nas mãos do Senhor. E hoje você tem tua vida dirigida por Deus. Tua família, teus filhos, né? Para quem tem filhos. Creia nisso, irmão. Creia nisso. Deus está contigo. O Senhor está contigo porque você abriu o teu coração para o Senhor. Abriu a tua casa e deixou Jesus entrar, morar na tua casa, morar contigo. Você convidou o Senhor para que Ele entrasse na tua casa. E hoje Ele está contigo. E jamais vai te abandonar, amém? Então creia nisso, irmãos. Que o Senhor sempre e sempre estará contigo em nome de Jesus, amém? Eu quero que você se coloque em pé, irmãos, na presença de Deus.